Shalom, gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje meu vídeo vai contar um pouquinho sobre o meu testemunho de como eu casei em um mês. Isso mesmo, não teve namoro nem noivado, casei em um mês de oração. E calma aí antes de julgar, antes de criticar, ouça e veja esse vídeo primeiro. Eu oro para que Deus fale ao teu coração através desse testemunho. Já digo que testemunho não são doutrinas, você não pode pegar o meu testemunho como doutrina para tua vida e dizer, nossa, agora eu vou casar daqui a um mês. Calma aí, testemunho só para edificar a nossa fé e te lembrar que Deus tem sua maneira de falar com cada um de nós, sempre confirmando na palavra e através de um relacionamento de intimidade com o Pai. Então, antes de iniciar, quero ler em Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Hesitar, duvidar, ter incerteza. E se tinha alguém que tinha dúvida, que era indecisa, essa alguém era eu. Eu era uma pessoa muito indecisa e isso tudo começou através da minha infância. Com 6 anos meus pais se separaram, minha mãe foi morar com outra pessoa, meu pai ficou desestabilizado emocionalmente, foi morar com a minha avó paterna e eu com 6 anos, minha irmã com 2, meu irmão com 8, nós fomos morar com os nossos avós. E assim, toda criança que tem pais separados sabe que no dia dos pais o que a gente quer não é brinquedo. No dia das crianças a gente não quer brinquedo, a gente quer o nosso pai. No dia da nossa formatura a gente não quer, ter algo, mas a gente quer o nosso pai, a nossa mãe. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus avós, eu digo que eles foram, os mardoqueus da minha vida, mas assim, a falta do meu pai, fisicamente na minha infância trouxe, muitos traumas, e um desses foi a rejeição e a carência. Hoje, para a glória de Deus, meus pais voltaram depois de 10 anos separados. Eu ainda vou também gravar esse testemunho, mas eu digo para vocês que com isso gerou dentro de mim uma Maiara indecisa, uma Maiara carente, uma Maiara com sentimento de rejeição. E eu cresci, com esses sentimentos ao mesmo tempo que o meu coração ardia por missão. Também vou contar isso no outro testemunho, onde eu vou falar, sobre essa questão da orfandade. E muitas vezes a gente acha que ser órfão é somente de pais que morreram, mas muitas vezes nós somos órfãos de pais vivos, E foi o que aconteceu comigo durante a infância. Hoje, graças a Deus, como eu disse, meus pais voltaram, mas isso deixou traumas na minha vida de carência e rejeição. Então, toda moça, todo rapaz que tem sentimento de carência, de rejeição pela falta de paternidade, eles sempre vão buscar isso em relacionamento, se foi isso que aconteceu comigo. Eu achava que isso ia suprir, isso ia completar esse vazio que eu tinha no meu coração. E, gente, nenhum relacionamento deu certo. E não eram as pessoas. Às vezes é muito fácil a gente culpar alguém e dizer, meu relacionamento deu certo porque fulano era isso, fulano era aquilo. Mas se você não souber quem você é em Deus, você não vai dar certo com ninguém. E era exatamente o que acontecia comigo. Por eu não saber quem eu era em Deus, podia vir um príncipe, podia vir quem fosse, não ia dar certo. Você precisa primeiro se conhecer, saber quem você é em Deus, porque você não vai ter alguém para te completar. Você vai ter alguém aonde vocês vão abundar, Você já vai estar completa em Cristo. Você já vai estar completo em Cristo. Essa pessoa só vai o quê? Abundar, Vai vir para trazer mais bênção para tua vida, para te completar de uma forma, não que você é incompleto, mas de completar uma forma que vocês dois juntos vão ser um só em Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu. Então, assim, cheguei a ser noiva, E foi quando chegou o ápice, Que foi onde eu achava que iria casar, que ia dar certo. Noivei. E quando nós terminamos, Deus avisou, Deus usou, gente, um profeta pra mim, na semana, dizendo que não era da vontade de Deus, que o Senhor ia permitir um giro, de 360 graus na minha vida. Eu ia sofrer, mas era a permissão de Deus, porque o Senhor estava me moldando para uma grande obra que Ele tinha que fazer na minha vida e que o meu esposo, o Senhor já tinha separado. E isso foi numa quinta-feira, tava noiva, feliz da vida. Quando foi no domingo, aconteceu uma situação, que a gente terminou o noivado, que eu nem entendi na hora. Foi algo assim, terminou e eu comecei a chorar. Eu lembro que eu fui pra igreja, irmãos, misericórdia, Parecia assim que tinha morrido alguém.
Porque até então era a esperança que eu tinha, sabe? Nossa, uma menina que nasceu num lar disfuncional, sabe? Que cresceu vendo os pais separados, brigas, e de repente tem uma oportunidade de ter uma família. Uau, é essa oportunidade que eu vou agarrar. E quando você vê essa oportunidade escapando das tuas mãos e você sem ter o controle de poder fazer algo, eu disse, cara, eu nasci pra ser encalhada. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer daqui pra diante? Eu vou ser uma missionária solteira, né? Vou fazer a obra solteira. Acho que Deus não quer que eu tenha uma família. E esse é um dos maiores erros que a gente cai. Pela falta de identidade em Deus, nós queremos culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem. E foi quando realmente eu falei, não vai mais. Comecei a me frustrar. E assim, gente, me joguei mesmo. Entrei em depressão na época. E eu lembro que uma vez eu entrei no quarto e eu li essa palavra sobre essa questão de dúvida. Eu falei, Deus, eu não quero ser uma mulher, uma jovem, na época eu tinha 19 para 20 anos. Eu não quero ser uma mulher indecisa. E eu sei que essa indecisão vem de algo. Então hoje te revela a mim, mostra quem eu sou em ti. Eu preciso saber. Eu não quero te servir porque meus avós são pastores. Eu não quero te servir porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu quero saber quem tu és. Eu não quero ouvir isso de A ou de B, mas eu quero ter uma intimidade, um relacionamento contigo. E eu lembro que eu tava no quarto, todas as janelas estavam fechadas e entrou um vento. Eu não sei por onde, é o próprio vento do Espírito, porque todas as janelas estavam fechadas, a porta estava fechada. Eu moro no Amazonas, e aqui quem mora no Amazonas sabe que é bem difícil ter vento. E o vento entrou no quarto e eu comecei a chorar, porque eu senti que algo tinha entrado com esse vento, mas não era algo ruim, era algo que me trazia paz. E quando tinha um espelho nesse quarto, e o Senhor falou, olha quem tu és. E quando eu olhei, eu tava toda suja, sabe? Era como se o meu vestido tivesse todo manchado, muito preto. E aquela voz falava comigo, olha quem tu és em mim. Quando eu olhei pro espelho, aquele vestido começou a ficar branco. E eu vi uma coroa na minha cabeça. E ele disse, tu és minha filha. E você não precisa fazer nada, você não precisa fazer as coisas para ser minha filha, tu és a minha filha, Mayara. E naquele momento, pela primeira vez, eu dancei no Espírito, eu dancei com o Senhor no quarto, eu nunca vou esquecer essa noite. E foi naquele dia que o Senhor curou de toda a orfandade, de toda a rejeição, de todo o sentimento de abandono. E eu falei, eu não preciso de alguém para ser feliz, eu não preciso de alguém para me completar. Eu tenho Jesus, Ele é tudo que eu preciso. E naquele momento em diante eu coloquei algo no meu coração. Eu não vou mais me relacionar com ninguém para suprir essa carência, porque a carência que eu tinha, Jesus já supriu, sabe? E o abandono que eu tinha, Jesus já curou. A rejeição que eu sentia, Jesus já me libertou. Eu sou filha, eu sou amada, isso basta. E eu coloquei isso, sabe? O Senhor me visitou de uma tal forma que eu me posicionei como filha. Eu falei, a partir de hoje, chega de carência. Eu sou filha de Deus, eu sou amada. E eu comecei a mergulhar nas escrituras, sabe? Que o Senhor nos deu o Espírito, sabe? A qual nós clamamos por Abba, Pai. E eu falei, uau, é sobre isso, é sobre intimidade. Eu tenho um pai, eu sou filha. E quando comecei a colocar isso no meu coração, eu comecei já a fazer as coisas na igreja, não porque meu coração ardia por injustiça, mas por eu ser filha de Deus, eu entendi que eu tinha que manifestar o reino do meu pai, que eu era um representante do meu pai na terra. E então comecei a fazer, mas com outra intenção, sabe? Com um fogo que realmente não queria a aprovação do pai, mas que fazia por amar o pai, por estar com o pai. E isso totalmente mudou a minha vida. Eu digo que existia a Mayara antes e após ela saber quem ela era em Deus, quem ela é em Deus. E nisso que eu comecei a de fato entender que eu era em Deus, eu conheci o Michel, que hoje é meu esposo, ele estava na igreja, fazia parte dos jovens e eu fazia parte da liderança dos jovens. E eu lembro que a minha célula, né, de jovens tinha em torno de 20 meninas, 25 meninas, e todo domingo após o culto, nosso líder chamava a gente para ir pro lanche. E nesse tempo o Michel tinha um carro. E as meninas falaram, ai Mayara, a gente tá de
de salto, será que tem alguém pra levar a gente e tal? Aí eu falei assim, olha, tem aquele irmão, vou lá perguntar dele se ele leva a gente. Até então eu tinha zero contato com o Michel, não falava com ele, só a paz, em momentos de nada de amizade. E aí ele, não, levo sim, com certeza. E ele começou a levar, né, a minha cela, dava 2, 3 voltas lá pro lanche, terminava o lanche, deixava todo mundo em casa e eu era a última que ele deixava. E nisso a gente começou a conversar, mas só sobre as coisas do reino, sobre as questões do evangelismo, né? As estratégias que a gente tinha pra evangelizar em ônibus, em locais que ninguém vai. E eu comecei a conversar com ele sobre isso, e ele começava também, e nosso coração ardia em falar sobre aquilo que Deus estava colocando no nosso coração. Até que depois eu creio que de um dia eu falei assim, não vou perder tempo se esse rapaz vem com algum interesse, não quero, porque eu já sei que eu sou em Deus e eu não vou perder tempo, não quero perder tempo com aquilo que não vai me tirar do foco. E aí eu cheguei e falei assim, você tá sentindo alguma coisa por mim? Aí ele falou assim, por quê? Porque você tá sentindo alguma coisa por mim? Eu falei, eu tô, mas eu não quero perder tempo. Eu fiz um propósito com Deus. Ele falou, eu também. Por mim. Ele tá aqui falando. E aí, a gente fez um propósito, né? Eu falei assim, então, eu não quero perder tempo, você não quer perder tempo. A gente não quer namorar. Então, vamos orar? Ele, amém. Vamos orar. Eu falei assim, orar muito fácil, dentro de casa, meia-noite. Falei, se for, vamos orar às 5 horas da manhã na igreja. Como a gente morava na casa pastoral, minha mãe tinha como ficar olhando. E até então, meus pais já tinham voltado, tá, gente? Eu vou contar o testemunho sobre isso. E aí, ele falou assim, tudo bem. Gente, 5 horas da manhã, ele chegava de moto, sabe? E vinha orar, assim, no escuro, ainda de madrugada. E minha mãe ficava lá olhando a gente, e a gente orando. Quando deu 15 dias, ele indo todo dia no seu embora, eu falei assim, nossa, realmente esse rapaz é persistente. Então, quando deu 15 dias, eu falei assim, mas eu não quero continuar esses 15 dias pra me frustrar lá na frente. Eu vou continuar esses 15 dias se de fato for a voz de Deus. E eu fiz um propósito só na minha mente, né? Tem muito isso comigo, que Satanás, ele pode jogar seta, mas ele não ouve nossos pensamentos, a não ser o Senhor, que é onisciente. E eu fiz um propósito com Deus na minha mente. Falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou conversar com ele, que quando terminar os 15 dias a gente vai casar. Se não for, ele não vai aceitar e eu vou saber que isso é a tua vontade pra minha vida, e amém. A gente vai terminar esse tempo de oração sem ser frustrado, né? Como amigo e irmão em Cristo Jesus. Irmãos, quando deu os 15 dias, cheguei com ele e falei. E pra minha surpresa, porque eu achava de verdade que ele ia dizer não, porque, gente, 15 dias, a gente mal se conhecia. Ele falou assim, amém, é de Deus, porque eu também não quero namorar, eu quero casar. E eu falei assim, meu Deus, eu caí assim, né? Eu falei, misericórdia, e agora? E o Senhor falou muito forte no meu coração, ouça a minha voz. E o que Deus me direcionou? Você vai conhecer a família, você vai conhecer os pais dele, esses 15 dias vocês vão se conhecer. E se for, realmente vocês vão ver, vou confirmar com que, não tendo dúvida. Lembra que eu falei no início que eu era uma mulher cheia de dúvida? Pois é, conheci meus sogros, conheci as familiares dele, ele conheceu os meus. E assim, foi muito de paz, porque o meu sogro chegou a comentar comigo que ele tinha me visto ministrar na igreja no culto de domingo, e quando eu ministrava, o coração dele queimava, ele dizia, essa moça vai ser a minha nora. E assim, sabe, Deus começou a tirar toda a dúvida do meu coração. Porém, as pessoas que ouvem essa história, né, com certeza devem pensar, essa menina é louca. Foi o que aconteceu com muitas pessoas que me conheciam. Chegava, Mayara, tu não pode fazer isso é errado, você só tem um mês de oração. Não, Mayara, não faz isso. Meus próprios líderes, né, como ele treinava jiu-jitsu, ele tá aqui falando, né, como ele treinava jiu-jitsu, a minha líder na época falou, ele pode te bater, eu já ouvi falar que ele tinha batido na ex dele, gente. E coisas assim, muitas calúnias, sabe? Porque eu chegava com ele e falava, eu preciso ouvir de você, se você falar. E ele falava, não, nunca aconteceu isso. E eu, gente, hoje, pra glória de Deus, nós temos 9 anos de casado, nós vamos completar 10 anos agora. Meu esposo nunca levantou, sabe, o braço pra mim, a mão pra mim. Nós dois, eu sou mais assim, né, sanguínea e tal. E ele é muito de boa, sabe, pra glória de Deus. Mas o que eu quero dizer isso com vocês? Que eu tinha que, de fato, ouvir a voz de Deus, sabe? Porque lembra, no início eu era muito indecisa. Então, foi uma maneira de Deus tratar a minha intimidade com Deus, de eu ter tanta intimidade com Deus a ponto de ouvir a voz dele e não ter dúvida em relação ao que as pessoas iam dizer.
E eu falei, Senhor, por quê? Qual é a forma? Como é que eu vou saber que é de Deus? Quando não há dúvida no teu coração, quando traz paz, primeiro, meus pais, para a glória de Deus, sentiram paz e abençoaram. Meus avós, que me criaram como filha, sentiram paz e me abençoaram. Os meus sogros, né, os pais dele, sentiram paz e nos abençoaram. Então, a nossa família sempre teve paz. Então, A ou B que não queria, mas os nossos familiares estavam em paz. Todos estávamos em oração e sentindo paz naquilo que Deus estava fazendo. E por que um mês? Gente, Deus sabe a minha estrutura. Deus conhece a estrutura do meu esposo. E sabia que 2 anos, 3 anos, sabe? Que seria um mês. Então a gente não pode basear aquilo que Deus tem para nossa vida no relacionamento do outro. Ah, o outro durou 2 anos, o outro foi 3 anos. Ah, o outro é um mês. Ah, o outro... Aí o meu vai ter que ser assim. Não, gente. Por isso que de verdade, hoje... Glória a Deus pelos cursos, glória a Deus pelos cursos, a gente fez cursos de casados, fizemos cursos e glória a Deus pela vida dos nossos pastores que nos deram essa direção. Mas, gente, não se baseia a sua vida em relacionamento de pessoas, sabe? De verdade, tenha relacionamento com Deus. Leia a palavra, medite na palavra, que vocês dois venham de fato, sabe, entender aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Foi o que a gente viu. Deus tem algo com a gente, algo que vai começar pela nossa família. Afinal, a família é o nosso primeiro ministério. E pra glória de Deus, gente, deu tudo certo. Com um mês certinho, a gente casou. E foi um casamento lindo do jeito que eu queria. Porque, olha só, meus pais não tinham condição de fazer um casamento, né? De poder nos ajudar no casamento. E eu falei pra ele, meu sonho é casar na igreja, de véu e grinalda, com um vestido bem bonito. Porque eu não tive 15 anos, então eu quero um vestido bem rodado, igual princesa. E ele vendeu o carro dele. Lembra que eu falei que ele tinha um carro? Ele vendeu o carro dele pra custear o nosso casamento. Então era realmente um homem, sabe? Ele não era menino. Então, assim, se você quiser se relacionar com uma pessoa, vai casar, o cara te dá um monte de desculpa pra não casar, que não tem dinheiro, que não tem isso. Gente, de verdade, homem que é homem, quando ele quer, realmente ele vai atrás. E foi isso que aconteceu. Ele vendeu o carro, ele pagou o casamento e ele falou, vou realizar o teu sonho. Porque o teu sonho é o meu sonho. E uma das coisas, assim, pra encerrar, que tá um vídeo longo, e pra encerrar, ele falou assim, eu contei pra ele todo o meu passado. Eu falei, nossa, eu preciso falar pra ele, né? Eu quero casar realmente tudo novo. E eu contei, eu lembro que ele pegou na minha mão e disse assim, eu tô casando com você, não com o seu passado. Naquele momento eu vi, sabe, Deus falando, uma nova história, um novo tempo que passou. Então eu quero dizer algo pra vocês aqui, sabe? Em nome de Jesus, que quando eu sei que é de Deus, quando traz paz, quando tua família abençoa, quando teus pastores sentem paz, graças a Deus meus pastores também sentiram paz, mas primeiro que você tenha paz, que você tenha essa certeza de que Deus é que está no controle e não vai te trazer dúvida, não vai te trazer perturbação e nem inquietação. Amém? Eu espero que esse testemunho venha edificar a tua fé. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, APA Maiara Vieira. Você vai saber um pouquinho. Hoje nós somos pastores de uma igreja missionária. Temos 2 filhas gêmeas de 7 aninhos. Somos felizes para a glória de Deus. Não somos perfeitos. Temos imperfeições, mas através do amor, né, do Senhor, a perdão. E principalmente, né, sempre a vontade de recomeçar. Então hoje eu quero dizer pra vocês, né, não se baseie em relacionamentos por tempo, por pessoas, mas que você tenha intimidade com Deus a ponto de saber. Lembra de Isaac e Rebeca? Isaac estava orando no campo quando Rebeca chegou, né, como resposta de oração para ele. Ele tinha acabado de perder sua mãe, estava em momentos de luto e Rebeca veio como uma alegria, como um sorriso para ele. Então saiba que não é sobre tempo, mas que de fato, né, no tempo que está vivendo hoje também, de tantas pessoas que usam mentira, né, que são pessoas que infelizmente usam máscara, e por isso que eu digo pra vocês, não peguem o meu testemunho como uma doutrina, porque foi de Deus, mas de repente você pode conhecer uma pessoa que seja picareta, em outras palavras, né, que venha mentir, venha querer enganar, e há pessoas que enganam muito bem. Por isso que você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter relacionamento com Deus para você ter discernimento e saber quando é Ele e quando não é. Amém? Pai, eu oro por essas pessoas que vão ver esse vídeo, por jovens que ainda estão solteiros,
que precisam, Pai, de uma direção Tua na vida sentimental. A primeira coisa que eu oro, Senhor, é para que eles Te conheçam e saibam quem eles são em Ti. Que eles venham saber, de fato, Pai, a identidade de filho e filha, para que tudo que vier após, Senhor, seja só uma consequência, Pai, desse relacionamento de intimidade entre pai e filho. Assim, meu Pai, eu Te peço que esse testemunho venha de fato edificar a vida das pessoas e que Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.